Amém, amados. Nós somos honrosamente a Igreja Nova Vida, a família. 2025 é o ano. Obrigado pelo carinho. Você pode sentar, é uma honra, é um prazer estar aqui. 18 anos, meu pai, como passa rápido. Não sei se você sabe como começou. Hoje temos várias igrejas espalhadas na região dos lagos. Se a gente contar Maricá, então, são muitas mesmo. Mesmo de lá para cá, Saquarema, Iguaba 1, Iguaba 2, assim a gente vai, né? Chegando para cá, não sei se você sabe como começou. Então, há cerca de 18 anos atrás, eu e a pastora, nós decidimos vir para cá, para a região dos lagos, e fazer um culto semanal nas quartas-feiras. Nós não tínhamos ninguém aqui. Não havia ninguém aqui na região dos lagos que pertencesse ao nosso ministério. Então, na verdade um pouquinho mais de 18, né? Porque 18 tem a igreja da inauguração, talvez algo em torno de 20 anos. E aí nós decidimos que a gente ia alugar um lugar aqui, um salão de festa, sei lá o quê, e a gente faria o culto e voltaria para lá, faria e voltaria para lá. Mesmo processo que já aconteceu em outros momentos, e daqui a pouquinho vai acontecer de novo na minha vida com ela, mas essa é outra história. Mas nesse ínterim, o pastor Renato, que era diácono na sede, me procurou dizendo que estava pensando em se mudar para cá. E aí eu entendi que Deus realmente estava criando as condições, né? E a nossa primeira igreja, sendo bastante rápido e objetivo aqui, eu saí para correr. Eu tenho uma casa aqui perto, e eu saí para correr, e eu vim correndo pela praia. Só que decidi naquele dia não voltar correndo pela praia, decidi voltar pela estrada. O pessoal está acompanhando? Tá? Dá amém aí, vai. Então eu vim pela praia e voltei pela estrada. Isso que eu estou voltando pela praia, eu vejo assim um papelzinho, não maior do que isso, assim, aluga-se. Era onde é, até hoje lá, Cabo Frio, onde está o pastor Marcílio. Eu bati na hora ali, o irmão Felipe morava em cima. Vocês estão lembrando, estão visualizando ali, não estão? A igreja embaixo, em cima. E aí ele desceu, eu falei com ele, tal, fechei na hora com ele o aluguel, R$500, lembra até o valor. Fui em casa, peguei um cheque, na época tinha cheque. Você sabe o que é cheque, não? Quem sabe o que é cheque aqui? Deixa eu ver, vai. Pois é, existe um negócio chamado cheque. Existiu. Fiz um cheque, voltei, fiz contrato na hora, na mão, alugamos. Já são 18 anos, dê um glória a Deus aí. É uma honra estar aqui, um privilégio, como é bom ver. E é uma data tão bonita, né, amado? 18 anos é a idade da maioridade, né? Então, uma data tão bonita. Amados, nós teremos encontro de mulheres, encontro de homens, retiro de mulheres, retiro de homens. Infelizmente, retiro de mulheres, estamos sem vagas, mas você pode entrar numa fila de espera, nós faremos todo o possível para conseguir vagas. Mas esse ano não será um encontro, será um retiro. Toda a ênfase, será na parte espiritual. Os encontros são maravilhosos. Quem já participou de encontros aqui? Deixa eu ver, vai. Então, mas aí tem o hotel, tem o quarto lá. Nesse caso não tem nada disso. O objetivo é eminentemente espiritual. Inclusive teremos também, se Deus permitir, um retiro de casais. Teremos um encontro de casais no Transatlântico. Que o pessoal está, eu também estou ansioso porque chegue o momento, mas além do encontro teremos um retiro. O retiro, ele não é nesses moldes de quarto ali, marido e mulher, aquela coisa romântica. Na verdade não vão nem poder dormir juntos, a ênfase é toda espiritual. Deu para entender alguma coisa, pessoal? Então, se você deseja investir espiritualmente também, os retiros estão chegando aí para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, eu queria compartilhar a palavra de Deus, agradecendo ao Papai do Céu mais uma vez nesses 18 anos, convidar você a ficar de pé, por favor. Êxodo capítulo 3, é um prazer renovado rever vocês, pessoas queridas, pessoas que estão conosco há muitos e muitos anos. Eu queria dar parabéns ao pastor Renato, pastora Bianca, mas a todos vocês. Pessoal, aqui vocês estão cada vez melhor. Olha, gente, que eu tenho um ouvido assim, exigente na área da música também. Vocês estão cada vez melhor, parabéns. A igreja como um todo, bem cuidada, como tem que ser, né, queridos? É a casa do Pai. O tema de hoje, queridos, assim que a gente projetar aqui, eu queria que você falasse comigo, por favor, e nós vamos ler então o texto sagrado de Êxodo capítulo 3. O Deus que vê, você pode, me ajuda, vai. O Deus que vê, ouve, conhece, vem e intervém. Me ajude. O Deus que vê, ouve.
Êxodo capítulo 3, abra o seu coração, porque a palavra do Senhor está sendo pregada. Nossa versão é Nova Almeida atualizada. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. A passagem vai continuar, mas nós vamos ficar até o versículo 10. Senhor, fala conosco, derrama a tua graça, a tua presença. Obrigado por esses 18 anos. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz. Ilumina-nos para que possamos compreender a tua vontade. E obrigado, Pai, por ter preservado a tua palavra para nós. Te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Podemos sentar, queridos. Irmãos, eu lembro que há muitos anos atrás, não sei precisar quando, eu sei que eu fiz essa pergunta aqui. Você já se sentiu invisível? Eu vou refazer essa pergunta. Você já se sentiu invisível? Você chegou num lugar, você entrou e saiu e parecia que você era invisível? Deixa eu ver, vai. Já? Deixa eu ver, já? É. E quando isso acontece no seio da sua família? Não responda, por favor, agora. Não se manifeste agora. Mas já se sentiu invisível no seio da sua própria família? Já se sentiu invisível no seio da igreja? Você entrou, você saiu e parecia que você era uma pessoa invisível. Mas eu queria aprofundar essa questão, queridos. Você já teve a sensação, me dê a honra do seu olhar, aí depois você retorne ao texto, me dê o privilégio de conversar com você. Você já teve a sensação de que ninguém de verdade conhece você? Você já teve a sensação de que nem as pessoas mais próximas, na verdade, sabem o que acontece no seu coração? Há pouco tempo atrás, amados, isso acontece comigo algumas vezes, pela função pastoral, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, ela estava desabafando, passando por um período muito delicado, muito delicado, de muita tristeza, um processo depressivo muito agudo, e na mensagem ela pedia ajuda. Só que no meio da mensagem, na qual ela pedia ajuda, ela pegava e falava assim: pastor, o senhor não vai entender, porque o senhor é muito forte, não tem ideia do que se passa comigo. E quando eu li ali, irmãos, eu pensei, interessante, ela entende que eu não vou entender porque ela julga que eu sou muito forte. E na verdade, ela não sabe o que se passa comigo. Ela acha que eu não sei o que passa com ela, e é possível, mas ela também não tem a menor ideia do que se passa comigo. Você já teve a sensação de que nem as pessoas mais próximas conhecem você? Sabem de fato o que acontece dentro do seu coração? O texto de Êxodo capítulo 3, amados, ele é o prosseguimento de uma história que começou em Gênesis 12. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão, ainda Abrão, pede e fala: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali Abraão dá a primeira prova de amor a Deus. Ele prova que ele amava mais a Deus do que os seus pais. Ele larga os seus pais e ele vai. Ele vai. Ele tinha uma promessa. Qual era a promessa? Dele, Deus faria uma grande nação da qual todos nós somos frutos, tá, queridos? Abraão tinha 75 anos, sua esposa tinha 65 e ela era estéril. Os anos estão passando. Aos 85, nada do menino. Eles resolvem dar um jeitinho.
o famoso jeitinho, né? Vamos dar um empurrãozinho na mão de Deus. Veio Ismael. Você conhece o texto, você está lembrando, se não conhece, fique tranquilo. Eu estou apenas aqui fazendo uma contextualização, tá? Até que finalmente, quando Abraão tem 100 anos de idade, o menino, o filho da promessa, Isaque, ele nasceu. Porque aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Dê um glória a Deus aí bem alto. Aos 17 anos de idade do menino aproximadamente, 16 para 17, a essa altura Abraão está com 116, 117, porque ele era 100 anos mais velho que o menino. Deus vira para Abraão e fala assim: agora pega o menino e sacrifica. E o texto sagrado deixa claro que Deus estava provando Abraão. Não é a nossa temática de hoje, mas você sabia que Deus prova o seu povo? Deus não tenta ninguém. Me ajuda, fala comigo, vai. Mas Deus prova. Deus vira para Abraão e fala: pega o teu filho e sacrifica para mim em holocausto. Você sabe o que Deus estava provando em Abraão? Abraão já tinha provado que ele amava mais a Deus do que os pais. Agora ele teria que provar que ele amava mais a Deus do que os filhos. E ele provou. Foi, óbvio que Deus, irmãos, Deus nunca quis matar Isaque, era uma prova. E Moisés, que é o autor do livro, fala isso de cara, tá? Mas vamos continuar. Isso está agora, já estou lá, né, caminhando em Gênesis 22. Vai. De Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó. Fale comigo, de Abraão vem. E de Jacó veio quem? Vieram todos os patriarcas das 12 tribos de Israel e também José. Toda a história de José. Eles acabam chegando para o Egito, e quando eles chegam para o Egito, Jacó, seus filhos, as esposas, para buscar auxílio no Egito, porque José já estava lá, né? Não tenho como explicar detalhes aqui agora. Eles eram aproximadamente 70 pessoas. Quantas pessoas eles eram, amados? Aproximadamente. José vai morrer, o faraó que conhecia José vai morrer, um novo faraó vai chegar, o povo está se multiplicando, o novo faraó começa a ficar, os novos faraós começam a ficar com medo do povo, porque o povo está crescendo, escravizam o povo. Nesse momento aqui, Êxodo 3, quando Deus está chamando Moisés para enviá-lo, para libertar o povo já era algo em torno de 6 milhões de pessoas. Quanta gente, vai? 2 milhões de homens, no mínimo 6 milhões de pessoas aí, contando esposa, e na verdade até mais, né? Mas vamos botar por baixo aqui 6 milhões de pessoas. Moisés teve uma vida de 40, 40 e 40. Do nascimento até os 40 anos, ele vive no Egito como filho da filha de Faraó. Dos 40 aos 80, que é esse momento aqui, ele vive no deserto apacentando o rebanho do seu sogro, porque ele mata um egípcio, tem que fugir para o deserto. Aos 80 anos de idade, me ajuda aí pessoal, vai, Deus se manifesta para Moisés. Irmãos, Moisés era um pastor experiente. Há quanto tempo ele estava lá? Me ajuda. 40 anos, sabia tudo dali, gente, tudo, 40 anos. Alguém aqui está há 40 anos na mesma profissão? Deixa eu ver, vai. Tem alguém aqui? Não? Ninguém, gente? Não tem ninguém aqui? Tem. Que bom, né? Tem. Ele estava há 40 anos, irmão, sabia tudo aquilo ali. E várias vezes ele já tinha visto os arbustos pegar fogo. Porque isso era muito comum. Muito calor, seco, pegava fogo. O que ele nunca tinha visto é o que ele estava vendo agora. E Deus fez de propósito para chamar a atenção dele. Por isso agora ele está vendo um arbusto, uma sarça que pega fogo, mas não se consome. E aí ele, o que é isso aqui? Vamos ver isso? Êxodo capítulo 3, versículo 1, vai projetar, eu queria que vocês lessem comigo para que eu possa fazer a exposição do texto, tá? Me ajudem, vocês podem ler comigo? Vai. Moisés, o seu sogro, sacerdote e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe. Irmãos, Midian, que deu origem aos midianitas, vem de um relacionamento de Abraão com Quetura, tá? Depois que Sara tinha morrido.
O Monte Horebe, chamado Monte Deus, é o mesmo aonde Deus se manifestou para Moisés aqui na sarça, aonde deu para ele a tábua dos 10 mandamentos. Né? Por isso que depois ficou sendo chamado o Monte Deus. Versículo 2, vai. Ali, bem alto, igreja, vai, ajuda, vai. Ali, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas. Toda vez que você vê a expressão anjo do Senhor, é uma teofania, não é um anjo, é o próprio Deus se manifestando. Irmão, assim, Deus não, até vale a pena isso, irmãos, ninguém pode ver a Deus, porque seria consumido pela santidade e a glória de Deus. Mas Moisés não viu a Deus? Moisés viu Deus se manifestando em uma forma humana. Dá para entender, pessoal? Porque Deus mesmo não tem como ver. Deu para entender, balança, você deu para entender? Aqui ele se manifesta como numa sarça, tá? Então é o próprio Deus se manifestando. E aí vamos lá, versículo 3. Então, bem alto, ajuda, gente. Então, o que ele disse? Irmãos, o que ele está impressionado? Deus está chamando a atenção dele. Olha para mim, Deus está chamando a atenção dele. Como é que Deus vai fazer para chamar a atenção dele? Tem uma sarça que ela queima, mas não se consome. O que é isso? Irmãos, Deus chama a nossa atenção. Deus atrai a nossa atenção. Deus cria inúmeros contextos para atrair a sua atenção. Deus hoje está chamando a sua atenção. Olha para cá. Deus usa os 18 anos, Deus usa para chamar a nossa atenção. E aí Moisés está falando consigo mesmo. Você fala consigo mesmo? Quem fala consigo mesmo? Deixa eu ver, irmãos. Quem fala sozinho? Deixa eu ver, vai. Mas fala muito mesmo assim? Fala em voz alta? Deixa eu ver quem fala em voz alta. Sozinho, fica assim, tá, fala. Nós temos uma colaboradora lá em casa, uma senhora que nos ajuda lá. Irmãos, o que ela fala consigo mesmo é uma doideira. Tem hora que eu penso que ela está falando com alguém. Porque é pá e tal, e a fala e tal, não sei o que, não sei o que. Mas fique tranquilo que o pessoal diz que o problema não é falar consigo mesmo, o problema é falar consigo mesmo e responder. Assim, tudo bem? Tá tudo bem. E aí pega, né? Mas falar consigo mesmo, todo mundo fala, eu falo o tempo todo, irmãos, eu corro falando comigo mesmo. Então, ele falou consigo mesmo. O que ele falou assim? Meu Deus, tem algo aqui que eu... O que é isso? Versículo 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: irmãos, eis-me aqui é uma expressão para dizer, estou ouvindo, estou aqui, estou pronto para ouvir, estou pronto para obedecer. Então aí você vê o eis-me aqui, é isso que quer dizer. Eis-me aqui, vamos lá, vai. Deus continuou, vai. Não se aproxime. Por que aquela terra era santa, queridos? Até hoje a gente chama Israel de terra santa. Sabia que é um erro teológico? Israel não é uma terra santa. Israel é uma terra como outra qualquer. Quer chamar para uma questão simbólica, porque Jesus esteve lá, eu concordo. Mas santo não é porque lá é um lugar diferente. Por que essa terra era santa? Você sabe dizer por quê? Porque Deus estava ali. Transforme o seu lar numa terra santa. Leve Deus para lá. Aqui é santo enquanto Deus estiver aqui. Se a gente sair daqui e não tiver culto aqui, a terra em si não vale nada. O lugar em si não vale nada. O que transforma um lugar num lugar santo é a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele vai continuar, quer ver? Não se aproxime daqui, tire a sandália dos pés, porque eu estou aqui, então esse lugar é santo. Que a sua casa seja um lugar santo. Vamos lá, versículo 7, vai. Desculpa, 6. Disse mais. Bem alto, igreja, vai. Pessoal, desculpa, não distraia a sua atenção. Por favor, não distraia a sua atenção. Não deixe nada distrair a sua atenção. Vamos lá, vai. 6, vai. Disse mais. O Deus de Abraão. Moisés? Moisés não sabe quem é, irmãos. Ele já ouviu falar de Deus, mas agora está tendo um contato com Deus. Por isso Deus está se apresentando. Olha, eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí Moisés teme, irmãos. Eu acho que eu ia morrer de medo também. Quem acha que ia morrer de medo, irmãos? Eu acho. Ele escondeu o rosto, eu acho que esconder tudo. E ele, absolutamente natural. No versículo 7. E a gente caminha para o centro da mensagem de hoje. Versículo 7. Vai, igreja, vai. Então, vamos devagarinho, pessoal. Degustando e
Cada palavra vai. Então, o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Olhe para mim, queridos, eles estavam escravizados há 430 anos. Gerações e gerações clamaram pela liberdade e não viram a liberdade. Famílias e famílias choraram pelos seus filhos e eles não viram a liberdade. É óbvio que a essa altura, queridos, havia um sentimento no coração: cadê Deus? Onde está o Deus de Israel? Onde está o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Será que Deus não nos ouve? Será que Deus está impassivo diante de tudo isso? Irmãos, Deus está se apresentando. Deus chama a atenção de Abraão, Deus chama a atenção de Moisés, e Deus está o quê? Se apresentando. Olhem para mim, queridos, Deus chama a minha atenção, como já chamou tantas e tantas vezes. Às vezes Deus chamou, eu vou falar de mim, tá, queridos, para não falar de você. Ano passado, Deus chamou a minha atenção através de uma doença. Deus queria falar comigo e eu não estava conseguindo ouvir. Deus simplesmente me parou por completo. Eu fiquei 3 meses parado. Nesses 3 meses, Deus falou profundamente ao meu coração. A minha sarça foi a minha doença, foi a minha enfermidade. E ali naquele processo, eu ouvi o que Deus tinha para falar para mim, que eu não estava conseguindo ouvir. Deus chama a nossa atenção para falar conosco. Deus chama a nossa atenção para se revelar a nós. E é nesse processo, irmãos, que Ele vira e fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olhe nos meus olhos, por favor. Eu sou o Deus de... E aí Ele começa a dizer como é a relação dele com você. Ele começa a explicar, dizendo: certamente vi a aflição do meu povo. Deus é o Deus que vê a sua aflição. Deus vê a sua aflição. Deus vê a dor que existe no seu coração. Pastor, ninguém vê. Às vezes ninguém vê mesmo, irmãos. Irmãos, nós somos muito cruéis. Nós exigimos dos outros aquilo que os outros não podem dar. Aliás, receita para o fracasso: exija do outro aquilo que ele não tem como te dar. Está acima do que ele pode te dar. Eu sou casado com a pastora. Nós nos conhecemos aos 17 anos de idade, na igreja. Casamos aos 24. Estamos com 59, eu faço 59 agora no final do mês, ela acabou de fazer. Nossa diferença são poucos meses. Ou seja, nós vamos fazer agora 35 anos de casamento. E muitas vezes eu não consigo ver a dor que está nela. Por quê, queridos? Por quê? Porque eu sou um marido negligente? Eu tento não sê-lo. Mas tem coisas que simplesmente eu, como ser humano, me ajude. Não consigo ver. Tem coisas que são muito pessoais. Por isso que de vez em quando, ou de vez em sempre, há filhos que têm a sensação de que seus pais não os veem. Há mulheres que têm a sensação que são invisíveis dentro das suas famílias. Aqui, nesse universo de pessoas, isso não é profecia, é apenas uma constatação. Sem medo de errar, há muita gente que fala: eu estou ficando invisível. Eu chego, eu saio, mas no fundo ninguém consegue ver a minha aflição. Olhe para mim, Deus está chamando a sua atenção, atraindo a sua atenção para dizer assim, Ele dizendo: eu sou aquele que vê a sua aflição. Deus me vê. Levante sua mão comigo. Diga assim: Deus me vê. Deus me vê. Deus sabe. Ele diz mais, certamente, você pode ler comigo, então o Senhor continuou, certamente, repare no certamente, fale de novo, irmãos, vai. Fale de novo, vai.
por que Deus está falando certa? Irmãos, olha só, quem está falando é Deus. Olhe para mim. Quem está falando quem é? Se Deus falou que vê, Ele vê. Mas por que Ele fala certamente? Porque Ele sabe que você anda duvidando disso. Ele sabe que você fica se sentindo completamente sozinho. E hoje te trouxe aqui, esse culto, quem sabe é a tua sarça, para você falar assim: meu Deus, Deus vê a minha aflição. Ele diz mais: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Leia comigo, gente, me ajuda, vai. Certamente e ouvi o seu clamor. Olha para mim. Deus vê a sua aflição e mais, mandou te dizer que Ele ouve as suas orações. Ele ouve quando você clama, mesmo que não pareça. Pense em alguém de 100 anos atrás. Ele tinha certeza que Deus não via e não ouvia, e Deus está dizendo assim: eu vejo e ouço. Nenhuma oração de um filho de Deus passa despercebida a Deus. Você já esteve numa conversa em que um falava, outro falava, outro falava, quando você falava parecia que ninguém ouvia? Deixa eu ver quem já viu. Já? Assim, todo mundo fala, aí um fala, nego ri, aí você está lá bobão, fala, parece que você não falou nada. Parece que você é invisível e inaudível. Pois é, Deus vê e Deus ouve. Deus vê a sua aflição, Deus ouve o seu clamor. Irmãos, Deus vê a minha aflição, Deus ouve o meu clamor. Me ajude, você pode dizer comigo? Diga: Deus vê a minha aflição. Deus, quando eu oro, Deus ouve. Ele continua: certamente vi. Gente, eu preciso que vocês leiam. Se vocês não lerem, vocês não, a didática fica mais difícil, é mais difícil você gravar, a minha voz fica mais cansada. Então me ajuda aí, vamos trabalhar juntos, vai. Certamente que está no Egito, conheço o sofrimento do meu. Agora, olhe para mim, agora entrou num nível, olhe para mim, Deus vê, Deus ouve, olhe para mim, e Deus me conhece. Sabe aquela sensação de que ninguém te conhece? Não responda, por favor. Responda para dentro de você. Até para que ninguém fique ofendido, né? Talvez você fale assim: rapaz, eu estou nessa igreja há 18 anos. Tem alguém aqui há 18 anos, irmãos? Além, tem, ó. Tem, parabéns. Você fala assim: e na verdade o pastor Renato, me ajuda. Não tenha medo de falar não, pode falar que eu estou mandando, quem manda sou eu. Não é? Na verdade o pastor Renato não me conhece. Na verdade, eu acho que ninguém me conhece. Acho que na verdade ninguém realmente sabe quem eu sou. Olhe para mim, é possível, talvez até provável, mas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dessa igreja, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, que veio em carne, o verbo que se fez carne, habitou no meio de nós, morreu, ressuscitou e em breve voltará. Ele vê a minha aflição, Ele ouve quando eu clamo e Ele conhece o meu sofrimento. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, mas Ele vai além, irmãos. Veja versículo 8. Por isso, bem alto, igreja, vai. Os egípcios, e para boa e ampla terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu.
aqui cabe uma pergunta: Deus desceu, é isso que está dizendo o texto? Que ele desceu, então ele desceu do céu na terra para levar o seu povo? O texto está dizendo isso, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vai. Sim, por isso desci. Mas como é que Deus desce, se Deus é onipresente? Porque está usando uma linguagem antropomórfica, ou seja, dando a Deus atributos humanos, para a gente poder entender. É claro que Deus não desceu literalmente, porque Deus está em todos os lugares. Compreendeu? Dá um amém aqui. Dá um amém, dá amém, fala amém para mim. Então o que o texto quer dizer? Sabe o que está querendo dizer? Que Deus chegou a hora de Deus vir até nós. É isso. Ele vem até nós. Ele vem até nós. Chegou a hora dele mudar a história. Chegou a hora de dar resposta à sua oração. Ou seja, Deus vê, Deus ouve, Deus conhece e Deus vem até nós. No Salmo 40 ele usa a mesma imagem. Ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Por que ele usa essa imagem? Porque ele se sentia completamente afundando. Ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Como é que ele está se sentindo? Ele está se sentindo no momento da vida que quanto mais ele luta, mais ele afunda. Quanto mais ele tenta, mais ele afunda. E aí ele não tem forças para ir até Deus. Então ele vê Deus indo até ele. Você está dando para entender que isso aqui é metafórico. Está dando? Balança essa moça assim para mim. Ou seja, Deus, não é que literalmente Deus foi lá, até porque Deus está em todos os lugares. Ele vê Deus vindo até ele porque ele não consegue ir mais a Deus pela sua situação. Aqui é a mesma coisa. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece o seu sofrimento e Deus vem até nós para mudar a nossa história. É exatamente isso, queridos. Quando nós não podemos mudar a nossa história. Quando Israel não tinha nenhuma condição de mudar a sua história. Era impossível qualquer mudança que partisse deles próprios, porque eles não tinham capacidade de enfrentar Faraó. É Deus dizendo: a sua oração nunca deixou de ser ouvida, chegou a hora. Até chegar a hora, irmãos, eu vou me consolar sabendo que Deus vê a minha aflição. Deus ouve toda vez que eu oro e Deus conhece o que se passa aqui dentro. Bota a mão aqui, me ajuda. E assim, Deus conhece o que está aqui dentro. E Deus vem até nós. Caminhar, versículo 9 e 10. E aí eu fecho hoje aqui, amados. Pois o clamor, ele está dizendo de novo, está vendo? Eu ouço vocês, né? E também, de novo ele está repetindo, está vendo? Eu ouço e vejo. E aí, versículo 10, vai. Agora, está falando com quem? Está falando com quem? Moisés. Então agora, vem, e eu vou te enviar a Faraó para quê? Para que você tire do Egito o meu povo de Israel. Olhe para mim, servimos ao Deus que vê, ouve, conhece, vem e intervém. Agora, não tem quem impeça a libertação do povo de Deus. Você conseguiu entender? Não tem faraó, não tem demônio, não tem capiroto, não tem o raio que o parta, não tem exército, não tem cavalo, não tem cavaleiro. Chegou a hora, vai sair do Egito, e saíram do Egito. Por quê? Porque Deus decidiu. Sabe o maravilhoso de servir a Deus, entre tantas coisas? É que eu não sirvo a um Deus impessoal. Eu não sirvo um Deus distante. Eu sirvo um Deus que me vê quando ninguém me vê, que me ouve quando ninguém me ouve, que me conhece até mais do que eu mesmo, porque às vezes nem eu me conheço. Às vezes eu me desconheço. Quem às vezes se desconhece, irmão? Você fala assim: isso aqui não sou eu não, não é possível. Não é possível, cara, que a essa altura da minha vida eu ainda tenho esse tipo de atitude. Eu me desconheço, pois Deus ouve, Deus vê, ouve. Olhe para mim, saí do Rio, vim para cá, sabe para dizer o que para você? Deus sabe o que vai
no seu coração. Deus te conhece. Deus ouve, vê, conhece, vem. E quando Ele intervém, ninguém impedirá. Agindo Deus. Queridos, quando chega a hora da cura, ninguém impede. Quando chega a hora da libertação, ninguém impede. Quando chega a hora do milagre, ninguém impede. Quando chega a hora dele mudar a tua história toda, ninguém impede. Quando chega a hora de mudar teu casamento, ninguém impede. Quando chega a hora de mudar os teus filhos, ninguém impede. Porque Ele é Deus. E até lá, e até o momento dele intervir, eu vou ficar aqui, adorando Ele, porque eu sei que Ele me vê, me ouve, me conhece, virá até mim, vai intervir em nome de Jesus. O Deus que, bota o título para mim, vamos lá pessoal, juntos, vai. O Deus que feche os seus olhos.